Olá, eu me chamo Ivo, eu sou aluno aqui do Seminário Presbiteriano Brasil Central e hoje eu estou com essa responsabilidade muito especial de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia num livro do Antigo Testamento, no livro de Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Apenas o versículo 10. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos falar com Deus? Deus de amor, nós nos alegramos na Tua presença, Pai. E é sempre motivo de alegria termos acesso e contato à Tua palavra. Nesse momento que o Senhor, meu Deus, desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, que o Senhor prepare o nosso coração para que a Tua palavra caia fundo nele, Pai. E que seja um momento edificante para a nossa alegria e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém, Pai. Irmãos, é curioso pensar que um Deus poderoso, um Deus onipotente, onisciente, Ele use homens tão frágeis e tão pequenos como nós. Deus usa pecadores e Ele o faz dando-lhes disposições no coração. O Espírito Santo opera dando disposições, produzindo disposições no coração dos servos de Deus. E essa disposição e esse trabalho, essa obra feita para o Senhor, ela nunca é dissociada da palavra de Deus. Aqui em Esdras, meus irmãos, nós encontramos uma situação, se nós pensarmos no contexto geral desse livro, ele foi escrito, e quem o escreveu, os personagens e os leitores que receberam originalmente esse texto, eles se encontravam numa situação de muita tormenta. Eles se encontravam numa situação de muita perturbação e calamidade. Esdras foi escrito durante o período em que Israel fora levado cativeiro para a Babilônia, e o objetivo, aqui expresso no contexto geral desse livro, era de incentivar ou encorajar aqueles judeus que retornaram do cativeiro na Babilônia, ou aqueles que já estavam ali em Jerusalém e nas imediações, era estimular e incentivar para que esses judeus continuassem ou apoiassem a obra empreendida por Zorobabel, Neemias e Esdras. E de forma mais específica, falando aqui de Esdras propriamente dito, nesse capítulo 7, aqui no verso 10, já é a parte que narra quando Esdras retornou do cativeiro, quando ele chegou a Jerusalém. E aqui, meus irmãos, nesse versículo, principalmente no versículo de número 10, onde essa mensagem fala de forma mais latente, mas em tanto nas perícopes posteriores ou na perícope anteriores, nós encontramos uma verdade da palavra de Deus que eu convido os irmãos a meditarem comigo sobre aspectos positivos, alguns aspectos positivos de um servo que Deus usa. E o primeiro deles, meus irmãos, é que esse servo de Deus, esse servo que Deus usa, primeiro, ele é disposto a buscar a lei do Senhor. Há alguns dias atrás eu estava lendo um artigo produzido por um amigo meu que falava sobre a importância da escola dominical como um ambiente onde nós aprendemos um pouco mais do Senhor. E a primeira frase desse artigo, dessa dissertação dele, era uma pergunta. E a pergunta dizia: como podemos amar alguém sem antes conhecê-lo?
Essa pergunta, com um tom inclusive um pouco filosófico, né, esse questionamento, fala muito, meus irmãos, sobre a nossa relação com outras pessoas e também com Deus. Porque nós não amamos sem conhecer. E isso está estritamente ligado com isso, com o que nós vemos aqui no versículo 10. Porque quando o texto diz que Esdras tinha disposto o coração a buscar, esse buscar não significa, não é literal no sentido de que a lei de Deus ela estava fugindo e Esdras precisava persegui-la. Mas buscar significava que Esdras queria conhecer mais do Senhor, ele queria resgatar algumas coisas que estavam perdidas. E é por isso que nós não conseguimos amar alguém ou amar algo sem antes conhecê-lo. E com o Senhor não é diferente. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para buscar o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus. E é curioso, meus irmãos, que Deus, ele se revela a pecadores, por isso é possível conhecê-lo. Deus imprimiu nas obras da criação um conteúdo que prega a respeito dele mesmo. E Paulo diz que nós somos, na carta aos Romanos, que nós somos indesculpáveis diante de Deus quando nós não lhe prestamos culto. Mas Deus também não se revelou de forma geral nas obras da criação, na natureza e nas coisas ao nosso redor, mas Deus também se revelou, meus irmãos, de forma especial na palavra de Deus. Deus se revelou a Adão, a Abraão, a Moisés, a Isaac, a Jacó, ao rei Davi, aos seus servos em toda a história da salvação. E é por isso que é possível conhecê-lo. É possível conhecer a Deus. E Esdras, meus irmãos, tinha exatamente no coração essa disposição de conhecer a Deus. O salmista, lá no Salmo de número 119, um salmo tão conhecido entre nós, no Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o versículo 12 diz: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Meus irmãos, Esdras tinha essa disposição porque ele tinha esse entendimento de que ele necessitava, ele precisava buscar a lei do Senhor. E esse deve ser o desejo no coração de cada crente, de cada servo do Senhor, ter essa disposição santa de buscar a lei de Deus. Aqui, quando fala de lei, nós veremos isso um pouco mais no ponto seguinte, fala sobre a vontade de Deus expressas, que foi revelada, entregue através de Moisés. Mas quando a gente aplica a lei a toda a Escritura, ela não fica restrita, essa palavra, o sentido dela não é somente restrito a Torá, especificamente, mas a todo o conselho de Deus, toda a lei de Deus. Então, cada crente tem o dever e a tarefa de, na vida diária, buscar cultivar, meus irmãos, esse desejo por buscar a lei de Deus. E esse buscar redunda em amor, em apreço pela palavra de Deus. Por isso que é tão importante cultivar uma vida de oração e de leitura da palavra todos os dias, alimentando a nossa alma, buscando esse santo conhecimento do Senhor. Porque Deus usa seus servos, dando-lhe disposição para buscar a lei dele. Em segundo lugar, meus irmãos, um outro aspecto positivo de um servo que Deus usa é que ele é disposto a cumprir a lei de Deus. Ele é disposto a cumprir a lei de Deus. Israel se encontrava, como nós dissemos anteriormente, numa situação muito delicada, numa situação muito problemática. Eles estavam num ambiente hostil, estavam sem a sua defesa, porque os muros estavam quebrados, as portas da cidade
da gloriosa, até então gloriosa Jerusalém, foram queimadas e destruídas. E eles estavam totalmente vulneráveis. Mas qual era o principal problema de Israel? Quando Deus entrou em pacto lá em Adão, Deus sempre colocou diante do homem as bênçãos que são derivadas da obediência e as maldições. Quando Deus entrou ou reafirmou, renovou essa aliança, agora já com a nação de Israel, como ele havia começado em Abraão e agora falou diretamente aos filhos de Israel através de Moisés, Deus também não mudou o discurso. Deus falou da mesma forma. E na lei, quando nós verificamos a lei, a Torá, o Pentateuco, nós encontramos Deus dizendo que se os filhos de Israel, antes de possuírem a Canaã, antes de adentrarem a Terra Prometida, se eles obedecessem à lei, e se eles guardassem os estatutos, os mandamentos, observassem as festas, cumprissem o cerimonial de sacrifício com a devida regularidade, e se eles tivessem o coração disposto, sincero diante de Deus, Deus certamente os abençoaria. Eram os termos da aliança ali. Mas se o povo porventura desobedecesse a Deus e não praticasse a lei de Deus, viria sobre o povo maldição. Eles perderiam a guerra, viria fome, calamidade e tragédia sobre eles. E se nós pudéssemos, ou se nós traçássemos um gráfico sobre a espiritualidade de Israel, ela ficaria assim. A espiritualidade de Israel era instável, porque se levantasse um juiz, ou um rei, ou um governante que fosse fiel a Deus, todo o povo resolvia ser fiel e seguir os preceitos do Deus de Israel. No entanto, se levantasse um rei, ou um juiz, um governador ímpio, idólatra, todo o povo se desviava do caminho proposto por Deus. E Esdras, meus irmãos, foi um homem levantado por Deus para resolver essas questões. Ele foi um homem usado de forma política por Deus, porque ele empreendeu a reconstrução do muro, da cidade, das portas e principalmente do templo, para restaurar, antes de mais nada, a vida religiosa de Israel, a adoração ao Deus de Israel. Mas Esdras foi levantado, meus irmãos, como diz o versículo, disposto o coração para cumprir. Não era necessário que Israel, era necessário que Israel não apenas conhecesse, mas que cumprisse. E Esdras tinha esse exemplo pessoal na própria vida. Ele buscou a lei de Deus e agora ele estava intentando para cumpri-la, para observá-la. Porque nós bem sabemos que a vida cristã é uma vida que deve ser de obediência, e obediência se revela em cumprir a vontade de Deus, meus irmãos. Deus não nos deixa como tateando no escuro. Deus é objetivo, a lei de Deus é objetiva, ela é clara, ela diz, não faça isso, não faça aquilo. E então os filhos de Deus têm a disposição de obedecer, têm a disposição de cumprir. E era exatamente o que Esdras estava fazendo. E era exatamente o que Israel precisava, porque aquele cativeiro, aquela prisão onde eles se encontravam, era justamente fruto da desobediência ou do não cumprimento da lei de Deus por parte de Israel. Por isso que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, para aprender um pouco mais de Deus, mas também para cumpri-la. Lembrando o que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, portanto, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
todo crente que conhece a Deus e que conhece a verdade tem uma responsabilidade com ela, de cumpri-lo. E conforme nós adquirimos conhecimento de Deus, nós também, meus irmãos, acumulamos sobre a nossa cabeça juízo. Porque aquilo que nos é dado também um dia será cobrado. O Senhor Jesus disse a respeito de Judas que seria melhor que ele não tivesse nascido. Em outra ocasião, sobre praticar más obras, pessoas que têm conhecimento, o Senhor Jesus disse que seria melhor amarrar uma corda no pescoço, amarrar essa corda numa pedra e jogá-la no mar. E é por isso que a disposição do coração de todo crente que confia no Senhor Jesus, meus irmãos, que nós aprendemos aqui nesse versículo da palavra de Deus, é de cumprir, é de expressar o amor a Deus, ao conhecimento de Deus, cumprindo, vivendo o Evangelho da palavra de Deus dia após dia. E por último, meus irmãos, o último aspecto positivo de um servo que Deus usa é que ele é disposto a ensinar a lei de Deus. Veja só, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Uma pergunta aqui, meus irmãos, nos cabe. Por que alguns israelitas não buscavam a lei de Deus? E por que alguns israelitas, ou a maioria, não buscava a lei de Deus, não buscava e não cumpria a lei de Deus? Duas respostas nós podemos dar a princípio. A primeira resposta é que é encontrada no fato de que os israelitas eram duros de coração. Nós percebemos isso de forma mais clara e acentuada, tanto na caminhada no Êxodo, quando eles saem do Egito em direção à Terra Prometida, como na própria história dos reis de Israel e dos Atos e nas Crônicas. Nós percebemos, e Deus fala isso nos Salmos e também está registrado em toda a Bíblia, que o povo era um povo de dura cerviz, era um povo de coração transviado, era um povo que era rebelde mesmo contra Deus. Então, alguns conheciam a lei de Deus, mas insistiam no pecado, insistiam na dureza, insistiam na vida de perversidade. A outra resposta também que nós podemos dar era que o povo não buscava a lei de Deus ou não cumpria porque eles não conheciam. Eles simplesmente não conheciam a lei de Deus. Conforme foram se passando as gerações, filhos foram nascendo, filhos de pais infiéis que não ensinavam a palavra de Deus, que não ensinavam a lei aos seus filhos. Deus, meus irmãos, Deus, nós dissemos agora há pouco que Deus é específico na sua vontade. Os israelitas não precisavam inventar um código de disciplina e de atos ou de leis para os seus filhos, porque a lei de Deus já é clara, o mandamento límpido para a vida deles já estava estabelecido. O que eles precisavam era ensinar a lei aos seus filhos. Então, pelo menos são essas duas respostas que nós podemos pensar. O povo não buscava e não cumpria por dureza de coração ou não conheciam. E Deus, meus irmãos, soberanamente usa a vida de Esdras para buscar, para cumprir e também para ensinar a lei do Senhor. Aqui nós vemos um remanescente fiel à aliança e à obediência a Deus. Então, o que o povo precisava conhecer? Eles precisavam conhecer os estatutos e os juízos de Deus. E isso começa e é expresso de forma objetiva já lá nos 10 mandamentos. Então, a tarefa de Esdras seria pregar ao coração daqueles homens e mulheres e crianças, ensinando para eles que eles não podem ter outro Deus além de Yahvé e que eles não podem construir para si imagem de escultura.
e que não agrada a Deus tomar o nome do Senhor Deus em vão, e que o sábado era um dia para santificar, era um dia dedicado de forma mais especial ao culto e à adoração ao Senhor, em que os filhos deveriam honrar os seus pais, que assassinato era um pecado contra Deus quando motivado por ira, por vingança, outra coisa, que furtar era pecado, que maldizer o irmão era pecado, que cobiçar as coisas do próximo era pecado. Então Deus colocou ali abriu de forma bem clara a sua lei, explicando para Moisés, e isso foi registrado, e os filhos de Israel tinham acesso. Então Esdras, meus irmãos, é usado por Deus para fazer isso, para cumprir o que o salmista diz lá no Salmo 78, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esdras ensinaria e ensinou ao povo quem de fato era Deus. Ele promoveu uma restauração civil, organizando a cidade, reconstruindo a cidade, mas também ele restaurou a religião de Israel. Foi mais fundo, foi em algo mais essencial, algo que mudaria de fato a vida daquele povo, que transformaria o relacionamento deles com Deus, que faria o povo, mais uma vez, se lembrar de Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus. Por isso que todo crente, meus irmãos, não tem somente a responsabilidade de buscar e de viver a lei, mas também de ensinar. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e fazeis discípulos. Fazeis discípulos entre todas as nações. E é curioso que o Senhor Jesus diz, algo que o Senhor Jesus diz ali na instituição da grande comissão, que é pouco explorado, é que Jesus diz que deveria ser ensinado, os novos discípulos deveriam ser ensinados a guardar tudo aquilo que Cristo ensinou. E quando Cristo fala tudo que ele ensinou, não era só aquelas coisas daqueles quase 3 anos de ministério, mas o conteúdo de toda a Sagrada Escritura. Então, o dever de cada crente é isso. Isso é o fazer discípulo. Nós somos eternamente discípulos que estamos nos empenhando em cumprir e ensinar ao próximo a respeito da lei de Deus. E essa é a vontade de Deus. E Deus se agrada com isso. E a igreja na face da terra, ela vai progredindo exatamente cumprindo essas ordenanças da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós podemos ver aqui alguns aspectos positivos de um servo que Deus usa. Nós vimos que Deus usa uma pessoa que é disposta a buscar a lei de Deus. Deus também usa uma pessoa que é disposta a cumprir a lei de Deus, assim como também o Senhor usa uma pessoa que é disposta a ensinar a lei de Deus. E a título de conclusão, algo precisa ser esclarecido aqui. Essa disposição em Esdras, essa disposição para buscar, para cumprir e para ensinar, eram disposições que em primeira instância não brotaram no coração de Esdras, mas em primeira instância isso brotou no coração, ou partiu, melhor dizendo, partiu do coração de Deus. E estas disposições de Esdras foram disposições em que o Espírito o induziu. Porque Esdras era homem sujeito aos mesmos sentimentos que qualquer um de nós somos. A diferença é que ele tinha essas disposições operadas por Deus. E quando nós nos dispomos, meus irmãos, certamente o fazemos com a certeza de que Deus está agindo em nós e por nós. Isso lança de nós toda soberba, todo orgulho, ou toda autojustificação e todo enaltecimento
próprio e nós lançamos isso diante do Senhor. Então esse é um esclarecimento e uma aplicação para a nossa vida, que as disposições que nós temos para servir ao Senhor são dadas por Ele mesmo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos entender que não existe vida cristã sem conhecimento de Deus. Busque o conhecimento de Deus, pratique o hábito da leitura constante da palavra de Deus para você conhecer melhor a Bíblia. E, em terceiro lugar, cumpra, viva, peça a bênção de Deus, ore, se empenhe em obedecer, em praticar na sua vivência diária aquilo que você tem aprendido. E a quarta aplicação, em quarto lugar, preocupe-se em ensinar isso para os crentes que estão ao seu redor, para os seus irmãos na fé mais próximos e também aos ímpios, que é a evangelização. Porque Deus, meus irmãos, usa servos com santas disposições. Amém.